dia, turma. Em primeiro lugar, eu quero me desculpar por não ter enviado o vídeo ontem, como combinado de enviar os vídeos para vocês às segunda-feiras, o que para mim é importante para dar um tempo de vocês me enviarem os exercícios antes da aula online. Mas eu já tentei, vocês não têm noção de quantas vezes eu já tentei fazer esse vídeo e não consigo. Toda hora meu filho me interrompe, ou o cachorro late, ou acontece alguma coisa. Mas eu espero que agora, pela milésima vez, eu consiga, porque eu já estou ficando desesperado, porque eu tenho vídeo de todas as turmas para fazer. Mas quero começar falando justamente dessa dinâmica agora, de vocês me enviarem os exercícios antes da aula online. Por que eu estou pedindo para fazer isso e eu não estava pedindo antes? Porque eu comecei a reparar que muitos chegavam na aula sem ter feito o exercício. E isso é ruim. É ruim porque eu não consigo ter um parâmetro sobre se vocês entenderam aquela matéria. Porque acaba que eu dou as respostas para vocês, né, durante a correção, para quem não fez, e eu não consigo ver se vocês acertaram ou se erraram, ou se teriam acertado ou se teriam errado. E é a partir disso, do erro e do acerto, que a gente consegue verificar se o entendimento dos conteúdos e se a gente está avançando ou se a gente tem que voltar e ver melhor alguma coisa, certo? Além disso, é uma maneira que eu tenho de verificar a ortografia de vocês, a ortografia e a caligrafia. E sobre isso, eu estou pedindo para todas as turmas, vou pedir para vocês também, comprarem um caderno de caligrafia. Porque a partir do momento que vocês comprarem, eu vou começar a passar os exercícios de ortografia do livro relacionados a exercícios de caligrafia. Já que a ortografia eu estudo da maneira correta de escrever as palavras e a caligrafia da maneira correta de desenhar as palavras, vamos dizer assim. Então, por exemplo, hoje o assunto de ortografia do nosso livro são as letras G e J. Então, se vocês tivessem um caderno de caligrafia, eu ia passar palavras com essas letras para vocês treinarem a caligrafia, ao mesmo tempo que o próprio livro já dá exercícios de ortografia sobre esse assunto. Então, vamos lá. Hoje a gente está começando a segunda unidade do nosso livro. E essa unidade tem como tema os animais. Os bichos, eu não lembro exatamente qual a frase que eles colocam lá, mas esse é o tema. Vocês vão perceber que todos os textos têm a ver com isso, e eu pretendo explorar mais esse tema do livro do que a gente fez na primeira unidade, em que o tema era em família, foi assim que o livro colocou. Só que eu comecei a fazer uma pesquisa sobre como a gente poderia trabalhar isso e eu cheguei à seguinte conclusão: o livro já dá algum direcionamento, né? Já faz a própria seleção de alguns textos e tal, e eu poderia dar outros direcionamentos. Mas me interessa saber o que vocês querem aprender sobre isso. Qual é o interesse de vocês sobre esse tema? Então, o que eu quero combinar com vocês? De vocês fazerem uma pesquisa sobre reino animal, sobre os bichos, uma pesquisa em termos amplos mesmo, e virem até mim para me dizer assim, o que vocês gostariam de estudar sobre isso, o que vocês acham interessante, o que vocês têm curiosidade. Claro que não estamos numa aula de ciências, mas sempre que a gente pode trabalhar de forma interdisciplinar, a gente aproveita melhor o conteúdo, e eu vou estar procurando uma maneira de relacionar esses assuntos que vocês acharem interessantes com o estudo da língua portuguesa, certo? Assim,
Eu espero que realmente as aulas fiquem melhores para vocês. Acho que faz mais sentido do que eu ficar o tempo todo impondo a minha vontade ou os meus interesses sobre esse tema, certo? Então vamos combinar assim. Eu vou aguardar que vocês vão retornar com alguns assuntos para a gente estudar juntos e desenvolvendo esse processo aos poucos sobre esse tema. Por exemplo, eu penso em fazer debates, dependendo do que vocês trouxerem. Estou pensando em estratégias, mas quero que vocês contribuam nesse processo de ensino-aprendizagem. Outra coisa, os diários. A gente combinou lá no começo das aulas online que vocês, assim como o quinto ano, estariam escrevendo um diário sobre esse período de isolamento, de quarentena em casa, em que a gente não está tendo aula na escola. E eu quero saber de vocês se vocês realmente estão escrevendo esses diários e com que frequência. Qual a quantidade que vocês já têm disso, tá? É muito importante que vocês escrevam isso. Como eu disse para vocês lá atrás, isso vai ser uma ferramenta para a gente compartilhar nossas experiências, nosso dia a dia, agora, quando a gente voltar para a escola, para a gente poder socializar como foi esse período para cada um. Mas isso também tem outra importância. Qual é a importância? A importância de que essa foi a maneira que eu achei de fazer vocês praticarem a escrita. E praticar a escrita é extremamente necessário na aula de língua portuguesa. Eu não gosto de ficar passando texto para vocês copiarem, porque eu acho que a leitura é um fim em si mesmo, não um meio. Então, se eu passo um texto para vocês copiarem, eu corro o risco de vocês desenvolverem uma relação negativa com esse texto. Eu acho que a leitura tem que ser prazerosa. Mas eu preciso saber se vocês estão escrevendo no diário. Porque senão eu vou ter que desenvolver outras estratégias para que vocês exercitem a escrita de vocês. Eu, inclusive, pensei em propor fazer um blog, mas eu não sei se vocês têm experiência, se vocês têm manejo nesse tipo de ferramenta. Também não sei qual seria a disponibilidade dos pais de vocês para ajudarem nisso. Não sei se todos têm assim, acesso tranquilo a computador. Sei que para alguns é difícil até comparecer às aulas. Então, não estou propondo. Mas vocês podem até falar como seria para vocês, dependendo a gente faz. Mas também para mim não seria interessante que vocês simplesmente digitassem esses textos e botassem num blog, porque eu realmente quero ver a letra de vocês, se vocês estão escrevendo as palavras corretamente. Então, por favor, façam os diários e, mais que isso, me informem, tá? Se vocês estão escrevendo, eu quero saber de quantidade mesmo e de frequência, tá? Então, hoje, o nosso texto lá na seção de leitura dessa unidade é A Rã Santa Aurora, da autora Silvia Ortoff. Vocês sabem que, quanto aos textos, eu não gosto de ficar comentando muito especificamente sobre o conteúdo deles nos vídeos, porque depois vocês vão responder exercícios de interpretação e eu não gosto de influenciar tanto assim na leitura de vocês. Mas vamos lá, como sempre, leiam o texto atentamente e prestem atenção no que eu chamo de elementos pré-textuais, que são aquelas questõezinhas que o próprio livro coloca logo antes do texto,
que é para vocês ficarem atentos, refletirem sobre algumas coisas durante a leitura. Depois, também fiquem atentos às referências. Eu vou falar isso todas as vezes, porque a gente tem que se acostumar a ler referências para conhecer melhor o texto que a gente está lendo, aonde foi publicado. De repente, vocês vão gostar desse texto e vão querer procurar esse livro para ler mais, para ler ele na íntegra, para ler os outros textos que estão publicados juntos. Além disso, o livro sempre traz uma mini biografia do autor, no caso a Sylvia Ortoff, que infelizmente já é falecida, mas que foi uma autora muito importante, como felizmente tem sido os autores que o livro apresenta. Foi uma autora muito importante para o campo da literatura infanto-juvenil no Brasil. Nada impede que vocês façam uma pesquisa até mais extensa sobre ela, que procurem mais livros dela, mas essa mini biografia já é um bom começo. Agora, sobre o gênero textual desse trabalho da Sylvia Ortoff. Esse texto é um relato de memória. E aí, só assim, o que a gente pode falar sobre o relato de memória de maneira bem pontual? O relato de memória tem como principal característica a narrativa em primeira pessoa. Além disso, a gente está falando sempre de um narrador que está elaborando, como o nome já diz, memórias, ou seja, ele está olhando para o passado, certo? Isso já traz uma outra característica, que é a do narrador-personagem. O que é o narrador-personagem? O narrador-personagem é aquele que está contando uma história em que ele participa ou que ele participou. Então, esses já são os pontos básicos e principais desse gênero. Mas o que eu quero que vocês reparem? Que o relato de memória tem muita relação com o diário. Eu já falei sobre diário hoje, a gente já falou sobre diário lá na primeira aula online, mas vamos tentar refletir aqui quais são as semelhanças. Vocês lembram que eu falei que o diário também tem como característica o relato em primeira pessoa. A gente pode ver que ambos são gêneros autobiográficos, né? Em que, como eu disse, o narrador fala sobre a própria vida, a própria experiência, afinal, memória é experiência. Só que qual é a principal diferença? Quando a gente escreve um diário, a gente está narrando o tempo presente. Por mais que, como eu comentei naquela aula, com o passar dos anos, os diários também se tornem material de pesquisa histórica, né? Fontes de tempos passados. Pensa bem, se vocês estão escrevendo um diário hoje sobre esse tempo da pandemia, daqui a 20, 30 anos, quando vocês forem adultos, vocês vão poder reler isso e lembrar o que estava acontecendo agora, sabe? Mas o relato de memória já é bem diferente. É como se daqui a 20 ou 30 anos, por exemplo, vocês começassem a lembrar do que vocês estão vivendo hoje e escrevessem sobre isso, certo? Então são gêneros que têm algo de muito parecido, mas tem essa diferença temporal. É nisso que eu quero que vocês reparem, tá bom? Pessoal, vocês vão reparar que agora o vídeo vai ficar um pouco diferente, até a minha roupa, mas é porque a parte que eu tinha gravado antes não ficou muito boa, achei que ficou confusa a explicação, e eu resolvi agora no momento da edição regravar a parte sobre gramática que a gente vai estar vendo agora no livro. O assunto
são as monossílabas tônicas e átonas. Como eu estava comentando com vocês na aula dessa semana, em que a gente corrigiu o teste, ao contrário das dissílabas, das trissílabas e das polissílabas, as monossílabas não se classificam entre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas quanto à sua tonicidade. As monossílabas se classificam apenas como tônicas ou átonas. E aí a gente tem uma característica básica para entender se determinada monossílaba é tônica ou átona. As monossílabas átonas, ou seja, aquelas que têm um timbre baixo, menos marcado na fala, geralmente não tem um significado próprio, fora do contexto textual ou fora da frase. É o caso das preposições, dos artigos, por exemplo, de, os, as, e por aí vai. Já as monossílabas tônicas carregam o seu próprio significado, mesmo fora de qualquer frase. É o caso de pai, mãe, não, por aí vai. O que mais que a gente precisa entender sobre esse assunto? Que as monossílabas tônicas podem ser acentuadas ou não. E aí a gente tem uma regrinha básica e simples para definir a acentuação das monossílabas tônicas, que é a seguinte: as monossílabas tônicas terminadas com as vogais A, E O serão acentuadas, inclusive no plural, se for as, eis, os, certo? Então não tem mistério. Também vale a pena comentar que essa regra também vale para as palavras oxítonas, ou seja, as oxítonas terminadas com essas vogais, seja no singular ou no plural, também vão ser acentuadas. A gente tem uma segunda regra para acentuação das monossílabas tônicas, que diz respeito aos ditongos abertos. Mas por hora eu não vou comentar isso, porque o próprio livro omite essa parte. E quando eu fizer um vídeo específico sobre ditongos, eu estou sentindo essa necessidade, já que a gente tem falado sobre vários níveis de ditongo, né? Ditongo aberto, ditongo fechado, ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo oral, ditongo nasal. Eu tô querendo fazer um vídeo só sobre esse assunto. E aí a gente comenta e eu lembro vocês que sobre essa regra quanto à acentuação das monossílabas tônicas. Mas por hoje vamos nos ater a essa primeira regra, que é a principal, onde a gente já vai sanar grande parte das dúvidas sobre a acentuação dessas monossílabas, tá? E que era também justamente essa parte que eu achei que acabou ficando confusa no vídeo que eu fiz primeiro, em que eu tentei explicar essa regra dos ditongos abertos, mas ela necessita de uma série de outros conceitos que vocês ainda não ouviram e que precisam ser explicados com calma, certo? Então, sobre esse assunto era isso. Agora, na parte de ortografia do livro, o assunto de hoje, como eu comentei lá no começo do vídeo, é o emprego das consoantes G e J. Por que elas aparecem juntas no estudo da ortografia do livro? Porque quando o G ou o J formam sílaba com as vogais E e I, elas assumem o mesmo som.
que é o som do G, né? Então, a gente precisa estar atento a uma série de regras para saber qual é a ortografia correta das palavras que tem esse som, esse fonema. Primeiro, a gente pode começar dizendo o seguinte: o uso do G ou do J é feito, sobretudo, com base no étimo dessas palavras. O que é o étimo? É a origem histórica dessas palavras. Então, se uma palavra é escrita com G e outra com J, a explicação disso é a origem dessas palavras. Origem é essa que vem de outras línguas, de já há muito tempo, né? Vocês sabem que grande parte das nossas palavras vem do grego, do latim principalmente, e também de outras línguas, sejam línguas clássicas ou modernas. E a gente pode até falar sobre isso em outro momento também, essa distinção entre línguas clássicas e modernas. Então, a gente tem uma série de regras, são várias mesmo, e eu vou estar também passando um material junto com esse vídeo para que vocês possam ler, porque eu acho que vocês podendo ler, vocês vão entender melhor e vão poder voltar a esse material depois também, revisar. Mas eu vou comentar aqui algumas dessas regras. Então, a consoante G vai ser usada em substantivos terminados em agen, igen, ugen. Também em palavras que terminem em ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Também em verbos terminados em ger e gir. E em palavras derivadas de palavras escritas com G. Certo? Já as palavras que devem ser escritas com J são aquelas que no latim eram escritas com J. Não que vocês vão conseguir saber a partir disso. Mas também em palavras derivadas de palavras escritas com J. Em formas verbais terminadas em jar ou em gear, no infinitivo, e em palavras de tupi, africana e árabe, como por exemplo acarajé. Então, não se preocupem, eu sei que foi bastante coisa, eu falei rápido também. Nem eu tenho um domínio total de todas essas regras, às vezes eu esqueço também. Por isso eu acho importante poder recorrer a um material escrito sobre isso. E eu vou mandar e vocês vão poder verificar isso. Realmente, assim, esse é um dos casos em que é mais complicado saber. Claro que com a prática da escrita a gente vai se habituando, sabe? Algumas regras a gente vai pegar melhor que outras e isso já vai sanar grande parte das situações, mas em algumas palavras a gente vai ficar na dúvida mesmo, vai ter que verificar a regra ou vai ter que procurar no dicionário. Tem palavras que confundem a gente, por exemplo, viagem. Viagem pode ser escrito tanto com G quanto com J, depende se vai ser verbo ou se vai ser substantivo. Então, é isso, tá? Quanto à parte de ortografia de hoje. Mais uma vez, comprem um caderno de caligrafia, porque aí a gente vai poder praticar melhor a escrita dessas palavras para além do que o livro indica, tá bom? Por último, hoje, a gente pode comentar um pouco sobre o uso do dicionário, que é uma seção que está no livro também, né? Eu não sei se todos nessa turma têm um dicionário, talvez não. Eu sinto que essa parte com o dicionário é uma das que estão mais prejudicadas durante esse período da pandemia. Mas voltando, a gente vai sanar isso de qualquer forma. Vamos comentar aqui algumas coisas. Vamos fazer os exercícios do livro da melhor forma. Mas o que eu quero falar hoje sobre o dicionário em consonância ao que está escrito lá no livro?
Bem, primeiro é interessante reparar no exemplo que o livro dá, tô lendo aqui, que é da palavra presente. Então vocês podem reparar que o dicionário dá a palavra e coloca entre parênteses a separação silábica. Tá? Isso é muito útil quando a gente também tem dúvida sobre como separar uma palavra, a sílaba de uma palavra. Depois, o dicionário vai trazer as definições dessa palavra. E aí ele primeiro vai colocar a classe, por exemplo aqui, substantivo. Aí, primeira definição, o período entre o passado e o futuro, o tempo em que estamos. Certo? Depois ele já vai trazer, ele traz a segunda definição, 2, aquilo que se dá a alguém para mostrar afeto, gratidão, etc. E aí ele vai trazer a terceira definição, mas antes disso ele já coloca outra classe, porque a terceira definição de presente é um adjetivo, que é disse da pessoa que assiste a qualquer acontecimento. Então, é interessante como o dicionário é realmente o nosso melhor amigo quando a gente quer entender melhor sobre uma palavra, porque ele vai trazer como separar a sílaba dessa palavra, diversos tipos de significado dessa palavra, quais as classes que essa palavra pode ser. Então é muito útil mesmo. Eu aconselho quem não tem um dicionário comprar, sabe? Faz falta ter um dicionário em casa, às vezes, quando a gente tem uma dúvida sobre uma palavra. Além disso, o que é legal comentar? Como o próprio livro está dizendo, às vezes os dicionários não apresentam todas as variações de uma palavra. Assim como os dicionários não possuem todas as palavras da língua. Por que isso? Porque, gente, os dicionários também são feitos visando determinados públicos. Por exemplo, um dicionário escolar, que são aqueles que a gente usa, vão ter um conjunto de palavras que o autor desse dicionário julgou que seriam mais úteis para o estudo na escola. Vão ter outros dicionários que vão ter mais palavras, porque eles são direcionados a outros tipos de estudiosos, por exemplo, professores, revisores, por aí vai. A gente também tem outros tipos de dicionário, por exemplo, dicionário de sinônimo, em que a gente só vai encontrar o sinônimo das palavras, né? Ou dicionário de antônimo, que só vai informar pra gente as palavras que significam exatamente o contrário de determinada palavra. Por aí vai. Então, pessoal, hoje o que eu tinha para falar era isso. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês no entendimento de mais alguns assuntos, mas vocês sabem que podem me acionar a qualquer hora no WhatsApp e a gente vai comentar sobre tudo isso depois na nossa aula online, tá certo? Eu vou ficar aguardando vocês me enviarem os exercícios. Também aguardo a pesquisa que vocês vão fazer sobre o tema dos animais. Vocês não precisam trazer nada escrito para mim, mas eu quero que vocês tragam assuntos de interesse sobre esse tema, tá bom? No mais, bons estudos. Desculpa se o vídeo ficou com qualquer ruído, tá? Também esse foi um vídeo, digamos, mais descontraído, não sei se é essa a palavra certa, porque geralmente eu costumo fazer um roteiro prévio antes de gravar para não me confundir, para que não me falhe a memória, mas dessa vez eu fiz esse roteiro. Infelizmente já era tarde, fui dormir, minha irmã acordou primeiro, desligou o computador e eu perdi todo o texto, então eu resolvi fazer esse vídeo de cabeça, tá? Então peço desculpa se ele ficou mais extenso ou mais confuso em algum ponto, mas tive que lidar com essa circunstância de acordo com o tempo, já que também já estou atrasado para enviar esse vídeo para vocês, certo? Um abraço em todos
e bons estudos para cada um.